Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de educação física com a professora Ana Ruth. Hoje, continuando nosso assunto sobre esportes, hoje eu vou falar um pouco mais sobre futsal. Futsal, também chamado de futebol de salão, é um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. Ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras específicas e diferencia-se, por exemplo, pelo número de jogadores e as dimensões do campo, do espaço de jogo. Que o futsal é bem parecido com o esporte de campo, mas ele muda por conta das peculiaridades, né? Uma delas é o quê? As regras, que são diferentes, e o número de jogadores, e a dimensão e o espaço, né? Que a dimensão são bem menores, e o espaço, né? Que o futebol de campo é no campo e o futsal é na quadra. No Brasil, o futsal tem tido uma grande representatividade nas últimas décadas. Ao lado do futebol, é o esporte mais praticado no Brasil, no país por homens e mulheres. Aqui na imagem a gente está vendo uma partida de futsal entre a equipe da Croácia e a equipe do Brasil. Vamos falar agora um pouquinho sobre a origem do futsal. O futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai. O responsável foi o professor de Educação Física João Carlos Seriani Gravier, da ACM, que é a Associação Cristã dos Moços. Aqui a gente está vendo uma foto dele, João Carlos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a história do futsal no Brasil. Logo depois de ser inventado, o futsal chegou ao Brasil em 1935. Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. Ainda no início, poderíamos encontrar 7 jogadores em cada equipe, no total de 14. Mais tarde, com as novas formações, esse número foi reduzido para 10 no total. No caso, né, foi inventado lá no Brasil no ano de 1935, e que começou, né, com 7 jogadores de cada lado e diminuindo depois para 10, 5 em cada equipe. Também devemos ressaltar o peso da bola, que a princípio era mais leve, com os chutes, por exemplo, era muito fácil ela sair da quadra, portanto, mediante as observações, seu peso foi sendo aumentado. Atualmente, a bola de futsal é mais pesada do que a de futebol de campo. Sua circunferência está entre 62 a 64 centímetros e um peso que varia de 400 a 440 gramas. No caso, a bola de futsal é mais pesada do que a bola de campo, futebol de campo, por conta que quando começou ela era muito leve e facilitava muito ela sair da quadra. Após a consolidação das regras deste esporte em fins dos anos 50, ele disseminou-se rapidamente por todo o país. Em 1954, foi fundada a primeira federação deste esporte no Brasil, chamada de Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Atualmente, ela chama-se Federação de Futebol de Salão no estado do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, outros estados do Brasil também seguiram o espaço e fundaram suas federações relacionadas ao futsal. Só na década de 50 foram fundadas as federações em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Com o passar do tempo, né, cada cidade foi fazendo sua federação para conseguir competir em outros estados. Em 1971, foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão, FIFUSA. Na ocasião, estavam presentes representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal. A Confederação Brasileira de Futsal atua através da CBF, sendo filiada à FIFA. Além da FIFA, os campeonatos internacionais de futsal são organizados pela Associação Mundial de Futsal, que é a AMF, com sede na cidade de Assunção, no Paraguai. A Confederação Brasileira hoje, né, se chama CBF, que também é filiada, né, à FIFA, que a FIFA é a de futsal, futebol de campo. Atualmente existem diversos campeonatos de futsal no Brasil e no mundo. Merecem destaque a Copa Mundial de Futsal da FIFA e o Campeonato Mundial de Futebol de Salão da ANF. O Brasil possui uma das seleções mais fortes de futsal e já é campeã algumas vezes. Na Europa se destaca as seleções da Itália e Espanha. Embora seja relativamente novo, o futsal é considerado um dos esportes com maior crescimento no Brasil. O Brasil, né, ele é uma seleção muito forte e que ela
vem se destacando, né? O futsal vem se destacando e hoje é considerado o esporte com maior crescimento no mundo, né? Já na Europa, as seleções que mais se destacam é Itália, Espanha e Rússia. Vou falar um pouquinho sobre os fundamentos do futsal. O objetivo deste esporte, tal qual no futebol, é fazer gols. Assim, a equipe vencedora é aquela que conseguir fazer o maior número de gols durante a partida. O tempo total de jogo é de 40 minutos, ou seja, são dois tempos de 20 minutos, com intervalo de 10 minutos entre eles. O futsal reúne diversos movimentos, desde chutes, passes e dribles e cabeceios. Vamos falar um pouco sobre as regras do futsal. No futsal, nunca se deve colocar a mão na bola. O único jogador que pode é o goleiro, que usa uma luva para defender a marcação do gol pela equipe adversária. Como o futebol de campo, se um jogador cometer faltas, ele pode levar o cartão amarelo, que é a advertência, o vermelho, que é a expulsão. 3 cartões amarelos equivale a um vermelho. Caso uma das regras que são iguais, né? É a do cartão, no futebol de campo e a futebol de salão. As faltas podem ser cometidas quando o jogador encosta a mão na bola, quando há desavença entre jogadores e árbitros, ainda quando há violência física ou verbal. O juiz que irá decidir a gravidade de falta é o cartão que será dado. Vale ressaltar que no futsal não há conceito de impedimento, como no futebol de campo. Por sua vez, as cobranças de falta são semelhantes ao futebol de campo. Escanteio, tiro de meta, arremesso lateral e de canto. Cobrança realizada em 4 segundos e deve ser cobradas com o pé. Que é uma coisa que é diferente é o impedimento, né? Que no futsal não existe impedimento, mas futebol de campo sim. E as semelhanças são o escanteio, tiro de meta, arremesso lateral e de canto, né? Que são as mesmas. Em que as cobranças elas têm que ser realizadas no período de 4 segundos e sempre com os pés. Vou falar um pouquinho sobre os jogadores. O futsal possui 2 times de 5 jogadores cada. Vale notar que desses 5, cada equipe possui um goleiro responsável por defender as entradas de bolas. Além do goleiro, os jogadores chamados de fixo são responsáveis pela defesa. Esse equivale ao zagueiro no futebol de campo. Já o pivô, o atacante, tem o objetivo de marcar gols. No futsal não há um limite para a substituição de jogadores e elas devem ocorrer em qualquer momento do jogo. No futsal, né, ele não tem aquela quantidade de substituição, né? Limite de substituição pode ser de acordo com como é um jogo muito forte, aí sempre tem que ter várias substituições ao longo da partida. Vou falar um pouquinho sobre a quadra. O futsal é praticado numa quadra retangular, ela possui 24 e 42 metros de comprimento, por 15 a 22 de largura, variando de acordo com a categoria. Note que as quadras podem ser cobertas ou descobertas. Aqui abaixo a gente está vendo uma arquibancada, né, de um estádio. Logo abaixo, a quadra de futsal. 2 barras e as pessoas que vão fazer a filmagem. Bons estudos e até a nossa próxima aula.